Outro dia eu tava conversando com meu primo Davi, e eu gosto muito de reggae, ele gosta muito de reggae, e eu tava dizendo, cara, reggae é muito bom, velho, e curtindo reggae. E dizia, cara, você sabia que Bob Marley aceitou Jesus antes de morrer? O rei do reggae entendeu, velho, ele vai estar no céu, eu quero ter um terreno do lado dele no céu, eu quero morar, ser vizinho de Bob Marley. E aí ele fez o quê? Ele desdenhou da minha cara e falou, terreno no céu, você tá maluco? E eu falei, cara, como é que você imagina que seja o céu? E ele me descreveu que seria uma igreja hoje. E aí outro dia eu estava lá no meu pequeno grupo, na célula, eu estava falando com os meninos do céu também, da eternidade, e um deles estava bem abatido, bem triste. E ele só faltou dizer assim, pô cara, só faltou não, ele disse, pô cara, mas o céu vai ser mó chato. Eu fiquei, meu Deus, é isso mesmo? A impressão que eu tenho é que a maioria das pessoas acha que no céu a gente vai colocar aquela roupa branca de batismo, entrar para dentro de uma nuvem e ficar cantando glória a Deus e aleluia pela eternidade. Meu amigo, isso não é céu, isso é castigo. Não, se sua visão de céu é essa, é geralmente aquela visão que passa nos filmes, né? A pessoa morre, roupinha branca, aparece lá, fala com São Pedro, com os mortos, com os anjinhos. Esqueça isso, não é nada disso que a Bíblia diz. E por isso hoje eu quero te apresentar 5 fatos sobre o céu que talvez você não conheça. Primeiro fato sobre o céu não é um lugar. Tire isso da sua cabeça. Você não vai ser transportado para um paraíso, tipo Pandora lá em Avatar, e vai ter os seres alados. Não, o céu não é um lugar. O mais correto seria você pensar em vida eterna. Então o céu é um estado, é a vida eterna. Para você saber como vai ser o céu perfeitinho, você precisa olhar os 2 primeiros capítulos da Bíblia e os 2 últimos. Porque o céu vai ser exatamente igual como era antes do pecado. O homem perfeito, a criação perfeita. É nesse plano que Deus está envolvido. E se você olhar lá em Efésios, capítulo 1, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que decidiu realizar por meio de Jesus. E qual é esse plano? Unir todas as coisas que existem nos céus e na terra. Sim, existem as regiões celestiais, mas essa região pertence a Deus e aos anjos. A nós pertence esse lugar. Não faria sentido a gente desprezar a criação de Deus e ir para outro lugar onde está tudo bonitinho. Não é isso que vai acontecer. Se liga, assiste até o final antes de me chamar de herege. Em Apocalipse capítulo 21 também diz assim, olha aqui comigo, diz, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, Deus habitará com eles e eles serão o seu povo. E o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Porque a Bíblia fala que Deus vai estar conosco e não que a gente vai ir para onde Deus está. Segundo fato sobre o céu não é comunista, o céu não é socialista, o céu não é capitalista. E o que eu quero dizer com o céu não é comunista? Que lá não vai ser todo mundo igual. Então não vai estar todo mundo com a mesma roupinha branca, cantando a mesma canção, receber a mesma coisa, não. Se você ler Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, a Bíblia vai dizer que o próprio Jesus dizendo no versículo 12, a recompensa está comigo e eu vou julgar para dar a cada um segundo as suas obras. Então, o que é de graça? A salvação é de graça, mas a recompensa não. A recompensa é mediante as obras. Então, quanto mais você trabalha aqui a serviço do reino, maior o seu galardão, a sua recompensa lá no céu. Mas a salvação é igual. O ladrão que morreu na cruz não teria a mesma recompensa que o apóstolo Paulo, que teve a cabeça arrancada por causa de Jesus. Terceiro fato sobre o céu. O céu não é um culto eterno, não é um culto eterno. Aliás, no céu não tem nem templo. Então, se você ler Apocalipse capítulo 21, novamente, o penúltimo livro da Bíblia, no versículo 22, ele está descrevendo a descida dessa cidade. Então, essa cidade, ela vem do céu para repousar aqui na terra. Então é uma cidade celestial em que o próprio Deus habitará, uma cidade quadrada. Então a Bíblia vai descrever no capítulo 21 como será essa cidade, e essa cidade está descendo do céu, e é ali que Deus vai habitar. E ele diz que ele não vê templo nessa cidade, então não vai ter igreja no céu, porque o próprio Jesus vai ser o centro de todas as coisas, então vai estar tudo feito, nós adoraremos a Deus na nossa maneira de viver, nós viveremos uma sociedade e não um culto eterno. A eternidade é um reino no qual Jesus é o rei, então nós vamos desenvolver coisas, nós vamos, e aí entra o próximo fato.
Quarto fato sobre o céu. No céu, nós trabalharemos. Então, o trabalho passou a ser um castigo? Não. Viver mediante o trabalho passou a ser um castigo. Porque, observe, Deus criou tudo, plantou tudo e disse ao homem, cultive. Ele entra no jardim e onde que está a semente? A semente está dentro do fruto. E para ele achar a semente, ele tem que fazer o quê? Ele tem que comer. Mas aí, depois do pecado, inverte a ordem. Ele tem que trabalhar para depois comer, para depois plantar. E no céu não será diferente, nós não soaremos, mas nós trabalharemos assim como era antigamente. Nós vamos criar, desenvolver, nomear, nós vamos dar vida às nossas capacidades criativas, à nossa vocação. Talvez você nunca tenha oportunidade de colocar aquele dom que Deus te deu para fora por conta do trabalho, por conta da sua classe social, enfim, uma infinidade de coisas que abafaram os seus talentos, mas no céu você vai viver a plenitude da sua vocação, a plenitude daquilo que você nasceu para fazer. Engraçado que se você olha na Bíblia, o primeiro homem que Deus encheu do Espírito Santo foi um cara chamado Bezalel, e Deus encheu ele para cortar tecido, cortar madeira e fazer peças de ouro. Então ele era um artesão, um carpinteiro, um artífice, foi o primeiro cara que Deus encheu do Espírito Santo. Quinto fato sobre o céu. No céu vai ter comida. Tem sabor de mel, a minha vitória hoje tem sabor de mel. Me emociono porque no céu vai ter comida. Prova disso, novamente, Gênesis capítulo 1, Deus plantou um jardim. Então, quando o homem era perfeito, antes do pecado, assim como seremos depois que Jesus voltar, ele comia, se alimentava. Outra prova é quando Jesus ressuscita, e Jesus é o modelo de homem que nós seremos quando formos também ressuscitados. Ele diz, uma das primeiras coisas que ele diz aos discípulos, antes de entregar a revelação: tem alguma coisa para comer? Tem alguma coisa para comer? No céu nós vamos comer. A diferença é que não haverá fome e não haverá compulsão. O problema é você comer demais. Então a gente vai ter uma consciência transformada no céu e a gente vai comer o tanto que vai satisfazer. Não vai haver gula, não vai haver esse tipo de pecado. Então a gente não vai engordar porque a gente vai comer bem, vai ser alimento saudável e a gente vai comer o necessário. Entenda uma coisa, Deus não criou a comida por causa da fome. Deus criou a comida porque o momento da refeição é um momento de compartilhar. Então por isso que quando fala de comida no céu é sempre banquete, é sempre festa, nos assentaremos à mesa com o rei, vamos celebrar, vamos glorificar, vamos comer, vamos brindar, vamos sorrir, vamos se alegrar. Então onde tem alegria, tem comida, e no céu não seria diferente. Eu espero que esse vídeo tenha mudado um pouco a sua visão em relação ao céu. Entenda que a gente não vai entrar numa nuvem e ficar cantando Hosana para sempre, que o céu vai ser uma sociedade. O céu é um período de tempo onde nós passamos da plenitude desse tempo agora e entramos numa nova era que é a eternidade, na qual Jesus é o Senhor de todas as coisas. E quem não entendeu isso agora, quem não recebeu esse reino agora, não vai poder herdar esse reino e vai ser destinado ao lago de enxofre, ao inferno. Foi preparado para o diabo e seus anjos e para todos aqueles que vivem segundo suas práticas. Agora está na moda algo que é muito perigoso, principalmente a Netflix. Todo personagem legal, ou ele é de uma seita ocultista, ele é satanista, ele é um demônio, ele é o próprio diabo, né? Para que personagem mais bem criado do que Lúcifer. Então é a série que glamoriza o diabo é sarcástico, é inteligente, é bonitão e o lado do bem é chato. E aí você vai consumindo isso aos poucos, é só entretenimento, mas no fundo aquilo está sendo plantado no seu coração e você cria a ideia de que vai ser assim. Não vai ser não. Aliás, um pouquinho vai ser assim, porque não tem caminho mais delicioso do que o caminho para o inferno. O caminho para o inferno é uma delícia, só prazer, só prazer. Mas o fim leva à destruição. Então eu prefiro andar aqui no caminho estreito, só vou passando, mas aí, quando eu chegar na eternidade, eu sei, porque a Bíblia diz que na mão direita de Deus estão prazeres incontáveis. Então, o céu vai ser um lugar de muito prazer, de muita alegria, de muito gozo. Por isso, eu quero ir para o céu, não acreditando que o céu vai ser um culto eterno. Se você acreditava nisso, significa que você não está lendo a Bíblia. Mas isso pode mudar. Comece a ler sua Bíblia e até a próxima. Valeu, um abraço.